Boa noite, queridos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que a graça do Senhor seja com vocês, que o Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria, que o Espírito Santo de Deus fale conosco, que o Espírito Santo de Deus quebrante aí o teu coração, se mova na tua casa, no seu lar. Esta noite nós vamos falar sobre graça em tempos difíceis, então que você aprenda a compreender um pouco mais sobre a graça de Deus. Amém? Então nós vamos falar aqui sobre a graça de Deus e ao final nós vamos orar pelas pessoas que pediram orações, e se você durante esse tempo que nós vamos passar junto quiser enviar seu pedido de oração, você também poderá fazê-lo. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a minha vida, a minha casa, a minha família, e assim como a vida, a casa e a família de todos aqueles que estão conosco e que de alguma forma terão acesso a essa ministração. Que o Senhor, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, ó Pai, livra-nos, continue nos livrando da morte, ó Pai, mas que ao mesmo tempo estejamos preparados, ó Pai querido, para que se a morte bater a nossa porta, Pai, que a gente tenha convicção e saibamos para onde nós iremos. E assim, ó Pai, pela graça e pelo amor de Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo cuidado, pela Tua proteção. Te agradecemos, ó Pai, por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em casa, tudo daremos a Ti. Todo o nosso ser, ó Pai querido, tudo que temos, tudo que somos, nós consagramos ao Senhor. E que assim, ó Pai, por graça, amor e misericórdia, o Senhor nos abençoe e que o Senhor fale ao nosso coração neste momento. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? É muito importante que a gente saiba o que significa graça na palavra de Deus. Toda vez que você vê a palavra graça na palavra de Deus, na Bíblia, graça significa amor imerecido, ou favor imerecido, ou aquilo que Deus faz por mim, mesmo sem eu merecer. Aquilo que Deus faz por mim, mesmo eu não merecendo. Isso é graça. Quando Deus faz algo por você e você sabe que não é merecedor daquilo que Deus está fazendo, então nós chamamos isso de graça. Um exemplo bem famoso na Bíblia é que diz que Maria, ela foi agraciada por Deus para gerar Jesus Cristo. Isso significa que Maria não era a mulher mais inteligente da época, não era a mais santa da época, não era a mais rica da época, não era a mais diferente da época. Isso significa que o favor de Deus alcançou Maria e ele decidiu usar a vida de Maria para que ela gerasse Jesus Cristo, e isto foi graça. Ou seja, ela não merecia ser a geradora ali de Jesus Cristo, mas mesmo assim Deus a escolheu. Um outro exemplo bem claro sobre graça que nós temos na Bíblia é quando você lê a história de Esther. A Bíblia diz que o rei, ele saiu atrás de uma nova mulher para ele, de uma outra esposa para ele. E porque ele tinha se separado da esposa anterior. E nisso eles fizeram tipo um concurso para pegar as donzelas, as meninas mais bonitas do reino. E a Bíblia diz pra gente que quando chegou a vez de Esther, ela achou graça aos olhos do rei. O que isso significa? Eu só estou tentando te explicar o que é graça. O que isso significa? Que Esther, dentre todas as meninas que foram levadas ao rei, as moças que foram levadas ao rei, Esther provavelmente não era a mais bonita, não era a mais formosa,
Talvez não fosse a mais cheirosa, que todas se prepararam para aquele momento. Talvez não fosse a mais simpática. Talvez não fosse a que tivesse os dentes perfeitos entre as concorrentes. Talvez não fosse a que tivesse o corpo perfeito, segundo o conceito lá da época, em razão ali, em relação às suas concorrentes. Mas a Bíblia diz que Esther, ela achou graça. Então, quando a palavra diz que achou graça, apesar de terem ido atrás das meninas mais bonitas do reino, quem ganhou não foi a mais bonita, foi aquela que achou graça. Ou seja, ela não merecia estar na posição do rei, mas o rei concedeu, permitiu, a escolheu para ser a rainha ali naquele momento. Por isso que a Bíblia diz que Esther achou graça. Então, graça é o favor imerecível, mas que Deus livremente nos concede. Graça, favor imerecido, mas que Deus livremente nos concede. A Bíblia vai falar muita coisa sobre a graça, mas muita coisa mesmo. Eu vou tratar com vocês só alguns assuntos sobre graça. Tem um texto lá em Gênesis, capítulo 28, versos de 10 a 17, que diz assim pra gente: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. O texto ainda diz: Despertado Jacó de seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. E eu quero que vocês guardem a seguinte frase, que é a primeira frase que Jacó disse depois de ter sonhado com os anjos de Deus e com a presença de Deus. Ele disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Eu posso dizer até, por referência bíblica ou por contexto, que Jacó nem esperava que Deus estivesse presente aqui neste lugar onde ele havia acabado de dormir, de adormecer. E por que Jacó não esperava ter ali neste momento, né, nesta noite, não esperava ter um encontro ali com Deus? Ele não esperava ter a presença de Deus neste lugar, porque Jacó, ele estava com a vida dele toda torta. Jacó havia traído o irmão, roubando a primogenitura do irmão. Roubando, na verdade, a bênção, porque a primogenitura o irmão deu. Mas Jacó, ele enganou, ele mentiu para o pai. Ele se fez passar por Esaú, o irmão dele. Ele colocou peles de animais sobre o braço dele para que quando o pai dele tocasse nele, acreditasse que não era Jacó, mas sim Esaú, porque o pai dele, Isaque, estava com as vistas fracas e não conseguia mais enxergar direito. Mas o pai então pede para tocar
em Jacó, e ele vê que Jacó, que não era peludo, mas ele tocando agora em Jacó, ele vê aquele pelo tudo, ele diz, a voz é de Jacó, mas vejo que é o meu filho Esaú, porque ele tocou e viu aquele monte de cabelo, pensando que eram os pelos de Esaú, mas eram pelos de animais. Jacó, ele cheira, Isaac cheira Jacó, e percebe que o cheiro de Jacó é o cheiro de Esaú. E como ele não enxerga, ele entende então que é Esaú que está ali diante dele. Por que isso aconteceu? Porque Jacó colocou as roupas do irmão dele para ficar com o cheiro do irmão. Com isso, o pai de Jacó foi enganado e ele então deu a Jacó a bênção que ele deveria ter dado a Esaú, a primeira bênção. Quando Esaú descobre o que Jacó fez, Jacó então tenta fugir e ele foge. E é aqui neste momento que eu li esse texto, da fuga de Jacó. Por quê? Porque Esaú jurou, assim que o pai morrer eu vou te matar. E Jacó, depois de enganar o próprio pai, de mentir para o próprio pai, de se passar pelo irmão, falsa identidade, e fugir, ele, quando está na fuga, no meio do caminho da fuga, ele então tem um sonho quando ele dorme, e ele é visitado por Deus neste sonho. E ele então, quando é visitado por Deus nesse sonho, ele então diz, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Jacó não esperava que Deus estivesse com ele. Jacó não esperava que Deus estivesse acompanhando a vida dele. Jacó não esperava que Deus estivesse ali do lado dele. Então essa primeira parte aqui eu quero dizer para aquelas pessoas, para você que está fugindo de Deus, para você que está fugindo de alguma situação, para você que está fugindo de algo que você fez errado, para você que está fugindo da morte porque fez algo de errado, para você que está fugindo da tua família porque você pisou na bola com a tua família, para você que está fugindo de pessoas porque elas querem, por alguma razão, por algo que você fez, essas pessoas querem te matar. Para você que fez a maior bobagem da vida, para você que acabou de cometer aquele pecado terrível, para você que sabe que está em dívida, para você que sabe que acabou de pisar na bola, para você que sabe que fez uma bobagem gigantesca, para você que está fugindo de tudo e de todos. Eu quero essa noite que você aprenda sobre graça. E eu quero que você entenda que mesmo tendo feito essa bobagem que você fez, eu quero que você compreenda que a palavra que Deus colocou no meu coração para te dar é que Ele continua com você. Ele está do teu lado. Você não sabe, mas Deus continua com você. E Deus, Ele está ao teu lado, Ele está aguardando que você tenha um entendimento de que, apesar de tudo que você fez, Ele continua com você. E Deus está aguardando que você se arrependa do que você fez. Deus, Ele está aguardando que o teu coração comece a se arrepender dessa grande bobagem que você fez. E eu estou falando assim, grande bobagem, porque eu sinto no meu coração de falar de que há alguém que fez uma grande bobagem na vida. Há alguém que fez uma grande besteira. E você está fugindo de pessoas que você não quer que elas te encontrem. E por causa dessa grande besteira que você fez, você está achando que Deus não está mais com você. Você está achando que
Nem Deus mais quer andar contigo. Só que é aí que entra o que eu estou falando esta noite. É aí que entra a graça. Você não merece a presença de Deus. Você não merece o cuidado de Deus. Você não merece que Deus faça alguma coisa por você, mas Deus está declarando para você que Ele continua contigo, apesar do que você fez. E Ele vai trabalhar no teu coração para gerar o arrependimento. Agora, você não pode confundir. O fato de você saber que Deus está contigo não quer dizer que Deus concorda com o que você fez. Nunca misture isso. O fato de você sentir a presença de Deus agora não significa que Deus concorda com o que você fez. Não, você vai ter que tratar o que aconteceu. Mas Deus, pela graça dele, Ele continua com você. Ele continua comigo. Queridos, eu posso até dizer para todos nós, sem exceção, não há ninguém neste momento que esteja ouvindo esta mensagem, ou que vá ouvir esta mensagem. Não há ninguém neste momento que possa dizer que não precisa da graça de Deus. Todos nós somos dependentes da graça de Deus. Eu só respiro ainda por causa da graça de Deus. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, então seja de forma literal ou espiritual, era para eu estar morto. E não é porque Deus é mau ou Deus fez alguma coisa contra mim, é porque eu mesmo pequei, eu mesmo errei, eu mesmo falhei. Mas nós podemos agradecer a Deus pela graça dele, que ele declarou na sua palavra, de estar conosco. Se Jacó fez todas as besteiras que ele fez, estava vivendo um momento em que, de dificuldade, provavelmente já estava cansado, provavelmente já estava com fome, provavelmente se sentindo sozinho, sabendo que ninguém concordaria, a não ser a mãe dele, que incentivou todo esse plano, que não deixa de ser satânico, que incentivou tudo isso, mas Jacó agora ele se vê sozinho. Ele não tem mais a tenda dele, ele não tem mais o local seguro que ele dormia, ele não tem mais os capatazes ali da casa do pai para guardá-lo, para protegê-lo. Jacó ele está sozinho, por algo terrível que fez. Eu aprendo que quando nós fazemos algo ruim, quando nós pecamos, quando nós fazemos algo errado, eu entendo que uma das consequências que acontece conosco é o isolamento. As pessoas nos deixam sozinhos. E aí vem tudo isso, esse tempo de dificuldade de Jacó, de sair correndo de casa, de sair escondido de casa, de tentar fugir para preservar a própria vida. Ele sabia que tudo isso estava acontecendo porque ele fez algo de errado. Então, eu quero que você entenda que aqui está um homem que fez coisas terríveis, que ações dele tiveram consequências para o futuro dele, para a casa dele, para a família dele. E que Deus não deixou de tratar, Deus parou para tratar. Mas o que Deus está falando agora, assim, Ele continua amando a tua vida, Ele continua nos querendo para Ele, porque Ele nos escolheu. Deus teve vários momentos na vida de Jacó para vir dizer para Jacó que tinha um plano na vida de Jacó, mas Deus veio e declarou o plano que ele tinha para a vida de Jacó exatamente no momento em que Jacó tinha pisado na bola. Exatamente no pior momento de santidade de Jacó. Foi quando Deus apareceu para ele e disse: a terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência.
A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. E depois um pregador já veio esses dias dizer que Deus não ama o pecador. Deus está declarando amor por Jacó, que acabou de cometer um terrível pecado. Então Deus ama o pecador, sim. Mas não quer dizer que o pecador não vai ter que ser tratado por Deus. De que nós não seremos tratados por Deus. Então, Deus em momento algum concorda com o que Jacó diz. Deus fez, em nenhum momento Deus diz que o que Jacó fez com o pai e com o irmão foi o correto. Em nenhum momento Deus elogia a mãe de Jacó e a ação, a atitude, todo o plano que eles fizeram. Em nenhum momento eles cometeram um pecado. E exatamente no meio da fuga deste pecado, Deus se apresenta a Jacó, porque Deus amava Jacó. Deus amava o pecador. Deus ama o pecador. E pegou Jacó de surpresa. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Deus está aí com você agora, na tua casa, e você não sabia. Deus está com você apesar de tudo contrário que você fez na tua vida, contra a palavra dele. Ele está dizendo, eu te amo, eu sei que você é pecador, e ainda assim eu quero salvar a tua vida. Eu quero mudar a tua vida. Eu quero transformar a tua vida. Deus está dizendo para Jacó, eu quero, Jacó, usar a tua vida, eu vou usar a tua vida, Jacó. Mas é que não é o contexto hoje, mas Jacó ele passou por grandes aflições como consequência destes atos que ele cometeu. Ele vai sofrer grandes consequências, vou dizer até, ele vai sofrer terríveis consequências na vida dele, mas chega uma hora que Deus começa a tratar ele para que ele verdadeiramente seja um homem para fazer parte do plano que Deus tem para a vida dele. Amém? Amém? Então é muito importante que você entenda isso. É muito importante que isso entre no teu coração. Apesar de ser Jacó, quem ele era, apesar de ter feito Jacó, tudo o que ele fez, ainda assim, a Bíblia diz, a palavra acabou de explicar para nós, de que nesse tempo difícil, a graça do Senhor alcançou a vida de Jacó. E o que eu quero dizer para você é que todas as pessoas da Bíblia eram homens e mulheres comuns, como eu e você somos hoje. Não adianta querer você, e alguns eu sei que fazem isso, querer dizer que as pessoas da Bíblia são maiores. Não, quem dera se eu fosse, não. Eram todos falhos e pecadores. Davi era segundo o coração de Deus. Davi cometeu adultério. Não reagiu quando um filho, abusou da irmã. Não fez nada. Depois ele não reagiu quando o filho matou o irmão. E depois ainda o filho rouba o reino dele. Ele mata o marido da mulher que ele se tornou amante. E ele mata com crueldade, com maldade, e ainda assim era um homem segundo o coração de Deus. Como assim Deus não ama o pecador? Mas Deus tratou o coração de Davi porque ele precisava se arrepender de tudo que ele fez e Deus colocou Davi de volta. Então assim, a graça, ela nos atinge o tempo todo. Ela nos atinge o tempo todo, ela nos alcança o tempo todo, é Deus o tempo todo fazendo aquilo que nós não merecemos, é Deus cuidando em cima daquilo que nós não merecemos, mas não quer dizer que a graça de Deus, ela vai garantir a salvação espiritual, a salvação da morte daqueles que não se arrependerem. Eu posso dizer aqui, com muito temor,
A graça, ela não é maior do que o arrependimento, mas um coração arrependido, a graça alcança. Então, o que eu quero dizer é que ninguém vai ser salvo pela graça sem se arrepender. Mas todo arrependido, mesmo não merecendo, pela graça ele será salvo. Então, não existe salvação em Cristo Jesus sem arrependimento, porque não existe ninguém que será salvo por Deus sem reconhecer que eu sou pecador. Ou seja, para que a graça me alcance, eu preciso, em relação à salvação, eu preciso reconhecer que eu preciso dela. Deus, eu preciso de algo que eu sei que eu não mereço, mas eu preciso, porque sem o qual eu não vivo. Porque todos nós vivemos, respiramos e somos salvos pela graça. Ninguém sem a graça de Deus terá um encontro nos céus com Jesus. A Bíblia diz pra gente que mesmo que haja um tempo difícil e nós estamos passando por esse tempo difícil aqui na Terra, a Bíblia diz que o nosso Deus, ele nunca perde o controle sobre as coisas. Ele nunca perde o controle. Significa que tudo aquilo que acontece é, no mínimo, com a permissão de Deus. Ele permite que as coisas aconteçam. Então, todos nós perdemos pessoas próximas por causa dessa doença que assola o mundo. Todos nós perdemos pessoas que amamos ou amávamos. Mas eu quero que você entenda no teu coração que todas as pessoas que faleceram, estejam elas em Cristo ou não, elas tiveram a permissão de Deus para o falecimento. Porque Deus continua com o controle e sempre estará com o controle sobre a vida e a morte. Ninguém nasce na terra sem a permissão de Deus. Ninguém morre na terra sem a permissão de Deus. Isso significa que se eu estou vivo, se esse vírus até este momento não alcançou a minha vida, e se este vírus até esse momento não alcançou a tua vida, eu quero que você entenda que não é porque você se cuida muito ou se cuida mal. Não é porque você toma remédios preventivos ou não toma remédios preventivos. Não é porque você tem perfil atlético ou tem perfil raquítico. Não é porque você é uma pessoa boa ou porque você é uma pessoa má. Não é porque você é mais inteligente que os outros ou mais ignorante que os outros. Não é porque você é mais rico ou porque você é mais pobre. Não é porque você é mais bonito ou porque você é mais feio. Não é porque você é mais introvertido ou você é mais espontâneo. Não é porque você está triste ou porque você está alegre. É graça. É graça. Porque o que essa humanidade, o ser humano, tem feito sobre essa terra, tudo aquilo que a gente já fez ou faz contra a vontade de Deus, contra Jesus, já era para todos nós estarmos mortos. E se não estamos, é porque a graça de Deus, aleluia, a graça de Deus tem alcançado a minha vida e tem alcançado a tua vida também. Eu sei que às vezes a gente se pega, olha uma morte ou outra, a gente diz assim, ah, mas esse merecia. Todos nós merecemos. Eu mesmo já caí nessa. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Aquele merecia. Todos nós merecemos a morte. Nós não somos melhores do que os que já foram, do que os que já partiram. Não. A graça de Deus. A graça de Deus. A diferença entre a minha vida e alguém que está lá fora agora usando crack, usando cocaína, usando qualquer tipo de droga, de pedra, é a graça de Deus.
Pela graça de Deus, não sou eu que estou lá. O que eu quero dizer, não é porque eu tenho força contra o pecado, não é porque eu sou uma pessoa super correta, não é porque eu faço tudo certinho, não é porque eu sei dizer não às coisas que são erradas. Não, gente, não, não e não. Tudo é pela graça. Eu quero que você seja desmontado hoje. Que se há orgulho dentro de mim, dentro de você, que isso seja quebrado hoje. Eu não sou melhor do que ninguém, nem você é melhor do que ninguém. Entenda, você não é nada. Eu também não sou. A Bíblia diz, nós não passamos de mais do que servos inúteis. Inúteis. Ei, somos chamados de vermes de Jacó. A nossa justiça para Deus é como pano velho do chão, apodrecido, trapo de imundícia. Sabe, eu não posso me colocar acima de ninguém, e nem você. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. E a Bíblia ainda diz que Paulo, para ele, é como se ele tivesse descoberto o segredo de viver com isso, ele considera todos superiores a ele mesmo. Uma das pessoas mais inteligentes do mundo, ela diz que todos são superiores que ele. Uma das pessoas mais santas do mundo, ela diz que dos pecadores eu sou o pior. Uma das pessoas mais espirituais do mundo orou a Deus 3 vezes para que tirasse o espinho da carne, e Deus disse para ele, a minha graça te basta. O fato, Paulo, de você continuar respirando e estar vivo, você já devia estar agradecido a mim. Gente, é forte isso. É forte isso. É forte isso. Sabe, os cristãos revoltados. Ah, eu saí da igreja porque eu pedi a Deus tanto uma coisa e Deus não me deu. Eu saí da igreja porque Deus tirou meu filho. Eu saí da igreja porque Deus me tirou a casa que eu tinha. Eu saí da igreja porque eu perdi o negócio. Eu saí da igreja porque eu perdi... Queridos, você está vivo, Deus está falando, aprenda a ser agradecido só pela tua vida. E a gente tem que entender que Deus continua no controle de todas as coisas. E seja você revoltado ou não, você precisa da graça dele. Não tem como você ficar revoltado, virar as costas para Deus ou para as pessoas e se trancar no lugar e ficar lá. Você vai precisar de ajuda. E aí, você mesmo sendo ranzinza, mesmo sendo carrancudo, mesmo sendo um pitbull, Deus ainda vai mandar pessoas para te ajudarem. E as pessoas, quando ajudam, isso também é graça. É graça. Você não merece, porque você que abandonou. Você que soltou todo mundo, deixou todo mundo para trás. Mas mesmo assim, Deus caminha com você nessa tua fuga e a graça dele te alcança. E a graça dele te alcança. Sabe, Isaías diz pra gente assim, Isaías 6:1 diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, ou seja, havia acabado de morrer o rei do povo de Israel, o rei tinha acabado de morrer, estava todo mundo triste, todo mundo chateado, aqui estava um alvoroço aqui na terra, e Deus estava sentado no seu sublime trono. Nós temos um Deus que não se abala. Um Deus que não se abala com nada. Ele toma o controle da história e tudo vai seguir conforme o controle dele. Entenda eu ou não. Goste eu ou não. Entenda você ou não. Goste você ou não.
A graça de Deus vem de nós participarmos da obra dele, mas ele vai fazer do jeito que ele quiser, como ele quiser, com quem ele quiser e a hora que ele quiser. E nós temos que ainda estar com o coração gratos, porque pelo menos fazemos parte da obra. Isso é graça. Porque o fato de ficarmos chateados com os planos dele, de ficarmos chateados com os propósitos dele, já era argumento suficiente para ele nos exterminar, mas ele mantém a gente vivo. É graça. Deus, ele é o nosso respirar. É graça. Você continua caminhando, é graça. Está trabalhando, é graça. Está desempregado, é graça, porque você está vivo. Perdeu muita coisa, é graça, você continua de pé. Perdeu tudo, é graça, você está salvo em Cristo Jesus, se você se arrependeu e entregou a vida a Jesus Cristo. Não estou fazendo apologia à miséria espiritual e nem à pobreza. Mas eu quero que você entenda que a graça de Deus tem te alcançado, senão você estaria morto. E não só morto literalmente na terra, você estaria morto no inferno. Graça de Deus pela tua vida. Graça de Deus pela minha vida. Sabe, às vezes você quer agir, às vezes você quer fazer alguma coisa e Deus está falando para você, fica quieto, fica parado, não é para fazer nada, mas Deus, eu tenho que fazer. Você não tem que fazer alguma coisa, você tem que obedecer a palavra do Senhor, com vontade de fazer ou não. E isto é graça. Porque pela vontade de desobedecer, ele já deveria castigar, mas ele não nos castiga, ele nos ama, é graça. Ele não nos deixa partir para o errado. Muitas vezes ele nos bloqueia, ele diz, não vai. E isso é graça. Essa semana, pelo menos 2 pessoas já falaram comigo sobre sonhos que tiveram, e eu tive o entendimento do Espírito Santo de Deus que o sonho estava dizendo para essas pessoas, não vá, não saia de casa. Deus falando. Aí você pensa, Deus é mau, não quer que eu saia de casa. Não, Deus é bom, porque veio e avisou para você não sair de casa. Isto é graça, porque eu não mereço que Deus pare o que ele está fazendo para vir me orientar. É graça, 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 amor, favor imerecido de Deus por nós. Por nós. Por nós. Segundo Crônicas, capítulo 35, de 20 a 27, diz assim, sobre o rei Josias. Rei Josias começou a reinar com 7 ou 8 anos de idade, um menino. Deus o amava demais, ele fazia tudo certinho. Ele restaurou muita coisa e principalmente restaurou a palavra de Deus no meio do povo. Ele achou as escrituras, ele se arrependeu, colocou o povo em arrependimento, colocou o povo para voltar a estudar a palavra de Deus e caminhar segundo a vontade de Deus. Ele restaurou o templo, ele fez tudo aquilo que era do coração de Deus que ele fizesse. Aí, segundo Crônicas 35, 20 e 27, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, guerrear contra Carquemes. Carquemes é o nome de um rei. Para guerrear contra Carquemes. Josias saiu de encontro a ele, a Neco. Então Neco lhe mandou um mensageiro dizendo, que tenho eu contigo, rei de Judá, rei Josias? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse. Cuida, Josias, de não te opores a Deus. Gente, um rei que não pertencia ao povo de Deus, um rei que não cria em Deus, ele está obedecendo a palavra de Deus. Eu estou falando de Neco, um faraó do Egito, um homem que era idólatra, um homem que não tinha um Deus único, mas ele entendeu um recado que Deus deu para ele, uma mensagem que Deus deu para ele, e ele está dizendo para o rei Josias, não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra, e disse Deus que me apressasse. Cuida de não te opores a Deus, Josias,
Porque Deus agora, Josias, você é o homem de Deus, mas Deus agora é comigo. Neco, faraó, idólatra falando. Para que faça desta forma, Josias, para que Deus não te destrua. Aí o texto diz, porém, Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele e, não dando ouvidos às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus, ele foi para a guerra. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias, então o rei disse aos seus servos, tira-me daqui, porque estou gravemente ferido. E o texto diz que Josias morreu e sepultaram do sepulcro de seus pais. Uau, pastor, legal, o rei Josias morreu, aonde está a graça? A graça está em que Deus estava dando paz a Josias. Quando Neco, faraó do Egito, vai lutar contra Carquemes, Deus está fazendo com que um inimigo também de Josias agora fique ocupado com outro inimigo, e enquanto esses dois inimigos lutam, Josias tem paz, e Deus tinha e estava dando paz a Josias. Mas Josias, como ele era um homem de Deus, ele já estava cheio de si, achando que resolvia tudo. O rei Neco, ele fala assim, não vai te opores contra Deus. Ele não está falando do Deus dele. Neco está falando, Josias, não se opõe ao teu Deus, é ele que mandou. Veja, olha onde está a graça de Deus. Deus manda um outro reino vir lutar com um rei mais perto de Josias, para esse rei perto de Josias não atacar Josias. Deus está protegendo Josias, e Deus ainda fala, usando a boca de Neco, Josias, não vai à guerra, descansa, fica em paz, Deus está te dando paz. Ele merecia estar em paz? Não, porque o povo é pecador, mas Deus estava restaurando ali o povo, por causa do próprio Josias. Era só ele ficar quieto, era só ele ficar em casa. Mas não, Josias saiu e foi lutar uma guerra que não era dele. Queridos, aprenda isso. Não é porque alguém te liga desesperado por causa de uma batalha que você sai correndo e entra nessa batalha. Você precisa saber se Deus quer que você entre nessa batalha, e se essa batalha é sua. Às vezes é bom que essa batalha aconteça, porque Deus está preservando a tua vida. Amém? E isso é graça. Agora, olha o que acontece quando a gente ignora a graça de Deus. Olha o que acontece quando a gente ignora a graça de Deus. A gente acaba morrendo. Eu lembrei aqui que chega a ser engraçado, mas eu consigo ainda enxergar de forma espiritual. É engraçado que eu digo, falar da mesma pessoa, né? De que quando o avião do Chapecoense caiu, muitas pessoas morreram, foi aquela comoção, aquela tristeza, mas algum ali, uma meia dúzia, sobreviveram. E entre uma dessas pessoas que sobreviveu, veja, todos morreram. Era um acidente para alguém sobreviver? Não, era um acidente para que todos morressem. Mas Deus ainda, pela graça, manteve, mesmo naquele acidente terrível, uma meia dúzia de pessoas vivas. Aí, eu ouvi esses dias, agora em março, que não sei qual país aqui da América Latina, o ônibus, não sei se Chile, mas um ônibus, ele caiu de uma ribanceira, morreram 21 pessoas. E o mesmo camarada que sobreviveu no avião da Chapecoense estava dentro deste ônibus. E ele sobreviveu de novo. De novo. Isso é graça. Lembra lá na África de um avião que caiu, morreu quase todo, só sobrou uma menina. Uma criança sobreviveu. Num acidente que todos diziam, deveria ter morrido todo mundo, mas a graça de Deus alcançou. Gente, a graça de Deus, ela alcança quem quer. E aí o que eu digo para você é, se você estiver fazendo a vontade de Deus, obedecendo, ainda que você esteja se colocando em risco, como esse rapaz que estava no avião da Chapecoense, depois no ônibus, ainda que você esteja se colocando em risco, a graça de Deus ainda te alcança.
O favor imerecido de Deus te alcança. Agora, se Deus diz assim para você, olha, não faça isso, você vai e faz, e acaba morrendo, mas onde está a graça de Deus? Onde está o favor que eu não mereci? O favor foi quando Ele te avisou. O favor foi quando Ele te avisou. Infelizmente, queridos, anotei muita coisa aqui para falar, mas eu não entendia que o assunto ia render tanto, e não vai dar tempo de eu terminar tudo que eu gostaria de falar com vocês sobre graça. Romanos capítulo 11, versos de 5 a 6, diz assim: assim, pois, também, no tempo que se chama hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Veja, ninguém é tão bom que não precise de graça. Ninguém faz tanto por Deus que ele não dependa mais de graça. Porque os nossos benefícios com Deus não tem nada a ver com obras. Obras faz parte da vida daquele que se converteu, mas a Bíblia diz que nós mesmos não seremos salvos por obra, mas nós vamos ser salvos pela graça. Quando a gente achar que não precisa mais de graça, de um favor imerecido, a gente perde a salvação. Porque às vezes a gente pode se achar tão bom, mas tão bom, que com certeza eu estou salvo. Mentira! Não deixe isso entrar no teu coração. Não deixe Satanás colocar no teu coração de que você é uma pessoa tão boa, que não precisa se preocupar com mais nada, você já está salvo. Não. A salvação é pela graça. Não por merecimento. E se eu achar que mereço, então eu estou fora, porque só a graça me salva. Cristo salva por meio da graça. Hebreus 4, de 15 a 16, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Está falando de Jesus. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Guarda isso. Isaías diz que o Senhor está sentado no trono. Aqui em Hebreus está dizendo que nós devemos chegar perto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aquele que vive na obediência do Senhor, aquele que obedece quando a graça de Deus orienta. O Senhor está falando, quando você precisar da minha graça de forma literal, não só de informação, não só de direcionamento, mas de livramento mesmo, de morte. Ele está dizendo assim, a minha graça vai aparecer na tua vida no momento oportuno. Queridos, eu já vivi a graça de Deus várias vezes quando tentaram tirar a minha vida, quando tentaram me matar. A graça de Deus, ela aparecia na hora certa, no momento certo, mesmo muitas vezes eu estando fazendo aquilo que era errado. A graça do Senhor me alcançou. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, o Senhor está falando assim, a minha graça é infinita, ela não acaba, a não ser que você não queira, ao menos respeitar a graça que está indo até você. Efésios 2,8 diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ei, é Deus que coloca em você esse desejo que você está sentindo agora de servir Jesus Cristo, de ser verdadeiramente um homem e uma mulher de Deus. É o próprio Deus que faz isso. Ou seja, até quando eu levanto a minha mão, até quando eu declaro com os meus lábios que Jesus Cristo é o Senhor, isso ainda é graça. Porque é Deus que coloca esse desejo no meu coração de me entregar a Jesus. Isso é graça, mesmo eu não merecendo. Gênesis 6:8, a Bíblia diz que, conta ali a história de Noé, quando Deus queria exterminar tudo, e ele veio para exterminar tudo. Não era para sobrar nenhum animal, não era para sobrar nenhum ser humano, mas Gênesis 6:8 diz assim, porém Noé achou graça diante do Senhor.
Isso significa para nós que apesar de Noé ser classificado na Bíblia como um bom homem ali para o seu tempo, não quer dizer que ele era perfeito. Não existe ninguém perfeito. A Bíblia diz em Eclesiastes 7:20, não há nenhum justo sobre a terra, não há nenhum homem bom e que faça o bem e que não peque. Coloque na tua mente quem para você é a pessoa mais santa do mundo. Estou falando de homens. Estou falando de mulheres. Então desculpa te dar essa notícia aqui de supetão. Ele também é pecador, ela também é pecadora. Deus ama os pecadores. Amém? E isso é graça. E isso é graça. Se Deus passar a amar só o que faz tudo certinho, então ninguém precisa de graça. Você já é amado porque faz tudo certinho. Isso é heresia. Isso é heresia. A salvação é pela graça. Eu estou pregando hoje pela graça, porque eu não sou digno de estar aqui. Eu não sou digno de estar aqui. Eu não sou digno de ter o alimento na minha casa. Eu não sou digno de ter a minha família. Eu não sou digno de ter os meus filhos. Eu não sou digno. Tudo isso é graça. Tudo isso é graça. Eu sei que você pode achar que eu estou exagerando na graça. Queridos, a graça, e Deus me ensinou isso em 2005, a graça, ela vai ser sempre injusta aos teus olhos. Ou aos olhos do outro. A graça é injusta. Se eu falar para você que alguém hoje, que você entende que é a pessoa, a pior ser humano da face da terra hoje, e você vai falar assim, tem que ir para o inferno, você não pode dizer isso, eu posso dizer a você, mas se essa pessoa se arrepender, a graça de Deus vai alcançar. Mas pastor, ela fez isso, fez aquilo, isso é injusto, é a graça de Deus. Mas essa é uma lei que Deus colocou, graça, para que ninguém se vanglorie, para que ninguém se vanglorie. Efésios 4:29 diz para a gente, transmita graça aos que o ouvem, transmita graça. Então você tem que entender que essa graça que você recebe de Deus porque você não merece, Deus está falando, aprenda a amar as pessoas que você entende que não merecem, mas ame, demonstre graça a essas pessoas. Salmo 66:20 diz assim, bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. A nossa oração, Deus ouve por graça, porque a verdade é que nem sabemos orar direito. Romanos 6,14, Estevão, cheio de graça e poder. Na verdade é Atos. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 6,8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Sabe quando a gente ora e acontece alguma coisa? É graça. Não é porque é um grande homem ou porque é uma grande mulher. Tiago 2,11, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, sim da graça. Deus está falando assim, se você quiser andar debaixo da lei, ou seja, achar que Deus vai te salvar, porque você faz tudo certinho e nunca erra em nada, eu digo para você, não existe esse ser humano. Uma hora você vai falhar em alguma coisa, e aí a lei não vai ter poder para te salvar. Deus, já sabendo disso, ele falou, eu sei que você não tem condições de ser a pessoa perfeita, como eu sou perfeito, por isso você depende totalmente da minha graça. Tito 2,11, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, e sim da graça. Desculpa, Romanos 6,14.
Você não está debaixo da lei, e sim da graça. Tito 2,11 diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça está disponível para todos. Efésios 1,2 diz assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça é para ser multiplicada, a graça é para ser transmitida, assim como você tem recebido graça de Deus. O Senhor está falando: haja com graça em relação aos outros, ame aqueles que não merecem o teu amor na tua cabeça, ame aqueles que te fizeram mal, ame os teus inimigos, distribua graça em nome de Jesus Cristo. Vamos rapidamente para o nosso momento de oração. Que a graça de Deus te alcance. Que a graça de Deus te alcance neste momento. Que Deus te dê entendimento sobre tudo que falamos. Que Deus te deixe em crise. Crise é bom porque aí você vai estudar a Bíblia, você vai orar mais. Mas entenda, você tem que ser reduzido a nada para que você entenda que a graça de Deus é que é o nosso tudo. Eu não sou nada. E tudo o que acontece em minha vida é graça de Deus. Então aprenda a amar as pessoas que têm sido agraciadas por Deus. Que se dependesse de nós, de mim ou de você, jamais seriam cuidadas, jamais seriam ajudadas. Isso é falta de graça. Então Deus está movendo o teu coração para que você tenha graça com todos. Nós temos aqui os nossos pedidos de orações: Crisonete, saúde, vida espiritual; Graziela, saúde, né? Está com suspeita de Covid; Sandra Nascimento, pela neta Malu, que está na UTI, neonatal. Sandra, se você estiver ouvindo, mande notícias para a gente da sua neta. Nereide e Larissa, e pela mãe dela. Mariana, vida espiritual; Guilherme, Pedro, Joelma e Milton, os familiares e amigos dela. Adriana, pela Fernanda, vida espiritual. Jolane, saúde e pela gestação. Edson, causa na justiça e pela vida espiritual do Emanuel. Lidiane, Isaías, Esther e Israel, saúde e vida espiritual. Robson e Fernanda, vida espiritual. Heloísa e pela Heloísa e Benjamin. Aline, vida profissional, pela tia Rízia, saúde e vida espiritual. Washington, saúde e vida espiritual. Sandra, pela Débora, vida espiritual. César, vida espiritual. Natália Hernandes, vida espiritual e profissional. Heloísa, Patrícia e Deco, vida espiritual e família. Michel, saúde, vida espiritual, profissional, acadêmica e salvação da família. Maria do Carmo pede pela Eliane, vida espiritual. César de Sá, vida espiritual, restauração da família. Gabi, família e vida espiritual. Isabel Gomes, vida espiritual, família e pelo Cláudio, vida espiritual. Esther, saúde. Peterson, família e saúde. Ronaldo, família, vida espiritual. Patrick, vida espiritual. Bruna e João Vitor, vida espiritual. Elaine, vida espiritual, saúde profissional. Leila, vida profissional e espiritual. Fabiano, vida espiritual e família. Rafael, vida profissional. Laís, saúde do pai, vida espiritual e também salvação da família, dos irmãos. Éder e Marcela, saúde e vida espiritual e pela saúde da mãe. Laís Nunes, vida profissional e vida espiritual. Carla, Éder e Ana Júlia, saúde e vida espiritual. Ailton e Luana, vida espiritual. Virgínia, Vladimir e Ana Clara, saúde e vida espiritual. Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus cuide de vocês. Só um minuto. Emprego do tio e do irmão da Vanessa. E também tem um pedido de oração para emprego do tio e do irmão da Vanessa. É o André? O André e eu esqueci o nome. O André, e nós esquecemos o outro nome, mas temos anotado que recebemos esse pedido de oração. Deus abençoe vocês. Que a graça do Senhor seja vocês em nome de Jesus. Amém.